Campo está no ar. Vejam o que preparamos para esta edição. O campo vive um novo tempo. Produzir mais sim, mas cuidando melhor da terra. Em Pedra Azul, Domingos Martins, produtores e especialistas se reuniram para discutir como a agricultura regenerativa pode transformar o futuro da cafeicultura capixaba. E tem novidade no Bananal. Depois de mais de 20 anos de pesquisa, o Espírito Santo ganha a banana ambrósia, mais produtiva, resistente e aliada dos cultivos sustentáveis. Tem ainda a análise dos impactos do clima, previsão do tempo e dicas de manejo. O campo está diante de um novo desafio: produzir mais, cuidando melhor da terra. A agricultura regenerativa propõe exatamente isso: recuperar a saúde do solo, ampliar a biodiversidade e fortalecer o ecossistema. O tema foi destaque do Dia de Campo Caminhos para Regenerar, em Pedra Azul, Domingos Martins, na região serrana do estado. E reuniu produtores e especialistas para discutir o futuro da cafeicultura capixaba. Um modelo de produção que vai além da sustentabilidade, que preserva, que recupera a saúde do solo, amplia a biodiversidade e fortalece o ecossistema. É a agricultura regenerativa, uma aliada das propriedades rurais diante das mudanças climáticas. O conceito foi o destaque do Dia de Campo Caminhos para Regenerar, realizado em Pedra Azul, distrito de Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo. O encontro reuniu produtores e especialistas para uma troca sobre produtividade consciente e o futuro da cafeicultura. Os produtores têm que olhar para as demandas dos consumidores, que apontam cada vez mais para o respeito ao meio ambiente, respeito aos aspectos sociais, mas a sustentabilidade como um todo. E não pode esquecer de que tem que ser sustentável de maneira econômica também. Então a gente trabalha isso de uma maneira bastante pragmática e prática, a sustentabilidade econômica, ser rentável, promover qualidade de vida para as famílias prosperarem, mas esse lucro ele tem que ser o que a gente chama de um lucro admirável. Tem que ser algo que a sociedade olhe, veja que a família está prosperando, preservando o meio ambiente e cuidando das pessoas que se relacionam dentro daquela produção. Mas de onde surgiu o conceito de agricultura regenerativa? Bem, pode parecer algo novo, mas na verdade ele tem mais de 30 anos e nasceu quando um instituto sem fins lucrativos, a Rondale Institute, da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que apoia pesquisas em agricultura orgânica, propôs o seguinte: que os sistemas agrícolas começassem a regenerar os recursos naturais ao invés de apenas explorá-los. A ideia parte da premissa de que a vitalidade do solo está diretamente ligada ao bem-estar das plantas, claro, dos animais e de nós, seres humanos. A produção regenerativa engloba um conjunto de práticas que restauram as funções químicas, físicas e biológicas do solo, especialmente em áreas degradadas. Para o CEO da Fazenda Camocim, referência em cafeicultura regenerativa no Brasil e anfitrião do evento, Henrique Sloper, o café capixaba vive uma virada profunda no campo e na mentalidade de quem produz. Pela quantidade de gente que veio, deu para entender que as pessoas estão interessadas em mudar esse paradigma aí de produção, né? Não é só a parte agrícola, também a parte humana, né? Você ter condição de fazer um café mais sustentável, até por ser humano poder fazer o trato agrícola, né? Tirar o agrotóxico da história é uma tendência mundial, não tem volta isso não. Cristiano é um dos produtores que já começaram essa transição. Ele cultiva 5 hectares de café arábica em Una, sul do estado, e investe em variedades mais resistentes a pragas. Mesmo trabalhando com foco na sustentabilidade, ele quer aprofundar o conhecimento na regeneração do solo. Por mais que hoje tem bastante informação na mídia, digamos assim, nos YouTube da vida, mas quando você vem num evento desse, você vê a praticidade, vê a prática, relatos de outros produtores que estão à frente, você se inspira, você se anima, você se projeta, consegue ter horizonte.
né, palpável, vamos dizer assim. E esse evento faz com que aproxime, então, as novas tendências tecnológicas aos produtores, que buscam, entendeu? Às vezes a gente que é produtor não consegue realizar porque a gente é meio tomé, né? Tem que ver para crer. E esse evento hoje traz a informação e traz também a prática. O casal Fernando e Tatiana de Muniz Freire também cultiva café arábica. São 8 hectares ainda no modelo convencional. Eles reconhecem os desafios da transição, mas se sentem motivados a começar uma nova fase. A gente busca sempre fazer o melhor para a terra, para as futuras gerações. E esse encontro que a gente teve aqui hoje, né, está tendo ainda, ele traz muita oportunidade de cuidar do ambiente que a gente vive. Então, assim, a gente vai implantar algumas coisas lá no sítio a partir daqui, né, com muito mais intensidade. A gente já faz essa parte ambiental e a gente vê muita, assim, aparência de pássaros diferente, entendeu? Tem tucano, tá indo lá. Então, acho que é uma parte, sim, que já não está tão difícil. Então, a gente já está no caminho. Embora a médio e longo prazo o sistema regenerativo prometa maior resiliência e redução de insumos, o início exige investimentos expressivos. O grande ganho do produtor, em qualquer tamanho que ele esteja, ele tem que ter um amparo de instituições financeiras, né? No caso, o Sicoob é uma instituição que nasceu no crédito rural, exatamente formado por pessoas de qualquer tamanho, de qualquer nível, né? Então, ele pode acessar o crédito porque nós estamos num ambiente de proprietários. Todos que são associados são donos do negócio. Então, ele tendo um cadastro, ele tendo todas as normas cumpridas, ele vai ter acesso ao crédito. Então, o crédito normalmente alavanca o negócio das pessoas. Para quem quer começar e ainda não sabe por onde, a orientação é buscar apoio técnico do Incaper. Nós temos uma equipe altamente qualificada, nós temos 120 profissionais do Incaper no projeto Cafeicultura Sustentável, prontos para dar as orientações da cafeicultura regenerativa, das tecnologias de produção com qualidade e sustentabilidade. Nós temos já mais de 6.274 propriedades com um currículo de sustentabilidade implantado. Vamos chegar a mais de 8.000. E eu diria que a gente tem, no governo do Espírito Santo, na gestão do governador Renato Casagrande, do vice Ricardo Ferraço e com o secretário Enio na Agricultura, uma capacidade de investimento para escalar a sustentabilidade na cafeicultura que a gente nunca teve. Então hoje nós temos recursos para fazer dias de campo, treinamentos, unidades demonstrativas, a gente implementa uma unidade de irrigação e o produtor dá depoimento que na área irrigada colheu 78 sacas por hectare e na área não irrigada 40. Neste ano, a área irrigada repete a produtividade e a não irrigada não chega a 20. E não dá para falar de irrigação sem falar de água. E por isso também o Espírito Santo inova com recurso do Tesouro, via Bandes, nós temos uma linha para a construção de pequenas barragens nas propriedades, com taxa de juros de 4% ao ano para a agricultura familiar e 6% para a não familiar, que é uma linha que não existe em nenhum outro lugar do Brasil. O projeto Caminhos para Regenerar aponta possibilidades que permitem aos produtores contribuir com a regeneração de forma consciente e efetiva. Quando a gente sonhou esse projeto, né, Caminhos para Regenerar, a ideia era trazer esse conceito, que não é novo, é um conceito que já está, né, sendo falado há muito tempo, mas a prática é algo que requer um pouco de metodologia. E aí, quando a gente pensou nesses circuitos, né, regionais, é para que a gente pudesse falar em loco da realidade com o próprio produtor, fazendo com que as instituições, né, a cooperativa, principalmente quem está nesse momento agora engajado com a gente, né, que é o Sicoob, trazendo então a ferramenta para que isso possa acontecer, porque ele precisa de investimentos, né? E aí a gente facilita essa comunicação entre a instituição pesquisadora, né, que também temos os parceiros que contribuem com a gente, e aquela que vai poder propiciar, de fato, a prática disso na propriedade.
Esta é a primeira parte da reportagem sobre agricultura regenerativa. Fique coladinho aqui comigo que em breve vamos exibir a segunda parte para mostrar a trajetória da Fazenda Camocim, referência nacional em produção regenerativa e biodinâmica. Foi lá também que nasceu o café do Jacu, já ouviu falar? Uma bebida rara e exótica produzida a partir da interação natural entre a lavoura e a ave típica da Mata Atlântica. Imperdível! Hora da nossa agenda, confira os principais eventos previstos para os próximos dias no estado. Em Nova Venécia, norte do estado, tem dia especial sobre cacau. Será no dia 11 de março, a partir das 8 da manhã, em Alto Muniz, distrito de Guararema. Em Baixo Guandu, noroeste do estado, tem dia especial sobre sustentabilidade nos manejos nutricionais de irrigação e na qualidade do café Conilon. Será no dia 12 de março, a partir de 1 da tarde, no auditório da Prefeitura, no centro da cidade. Informações no telefone 27 99 751 1162. Em Iconha, sul do Espírito Santo, tem dia de campo Tecnologias para Cafeicultura. Será no dia 12 de março, a partir de 1 da tarde, na propriedade de Rafael Bianchini, em Santa Luzia. Produtores rurais e profissionais da cafeicultura de Alto Rio Novo, no noroeste do Espírito Santo, terão a oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre as principais tecnologias voltadas à produção de café Conilon de qualidade. O encontro acontece no cerimonial Sítio Roda d'Água, a partir das 8 horas da manhã. Quem participar vai receber certificado do Instituto Federal do Espírito Santo. Vamos embora para o intervalo? Voltamos já. Culturas do Campo está de volta. Hoje é dia de análise do clima e quem traz os detalhes para a gente é o nosso parceiro do Incapé, o meteorologista Hugo Ramos. Ele faz um balanço do mês que passou e as perspectivas para março. Olá, Verônica e amigos do Culturas do Campo. Fevereiro foi um mês de bastante irregularidade por aqui. Enquanto no sul do estado, cidades como Mimoso do Sul, Afonso Cláudio e Iconha registraram acumulados acima dos 250 milímetros de chuva, em outras áreas a situação foi de alerta. Em Marechal Floriano, por exemplo, choveu apenas 31 milímetros no mês inteiro. Vila Pavão e São Mateus também tiveram volumes muito baixos, o que gerou um déficit hídrico acentuado, ou seja, a água que evaporou foi muito maior do que a chuva que caiu. As temperaturas máximas também chamaram a atenção, passando dos 34 graus em cidades como Pedro Canário, Atílio Viváqua e Rio Bananal. Esse calorão, combinado com um solo seco no norte, trouxe desafios para o campo. Na pecuária, a redução da pastagem exigiu atenção redobrada com a suplementação. Já na fruticultura, especialmente na região norte, o calor intenso acendeu o alerta para a qualidade das frutas e a necessidade de manejo da irrigação. Por outro lado, no sul, com tanta chuva, o cafeicultor precisou ficar de olho na lavoura, já que o excesso de umidade favorece a disseminação de pragas e doenças como a ferrugem e a broca. Para março, a previsão do Incapé indica um cenário de transição. O mês começou mantendo o padrão de verão, com sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, principalmente no sul e na região serrana. De forma geral, a tendência é de chuvas mais próximas da média para a maioria das regiões, com os maiores acumulados ainda esperados para o sul. Nas regiões norte e noroeste, a chuva pode ser um pouco mais escassa, especialmente no litoral norte. As temperaturas devem ficar acima do normal em todo o estado. Eu devolvo para você, Verônica. Obrigada, Hugo. Vamos ver então como é que fica o tempo para os próximos dias aqui no Espírito Santo. Na região norte, incluindo o noroeste, a semana começa com pancadas de chuvas isoladas em áreas pontuais. A partir de terça-feira, as nuvens aumentam e podem ocorrer chuvas passageiras até o fim da semana.
No sul, a segunda começa com tempo aberto, mas à tarde há previsão de pancadas de chuva com trovoadas, principalmente nas áreas próximas ao Caparaó. A partir de terça, o tempo fica mais fechado, com chuva frequente ao longo do dia. Na região serrana, a semana começa com manhãs de sol e pancadas de chuva à tarde, principalmente nas áreas de relevo. De terça em diante, a nebulosidade aumenta e a chuva pode ocorrer em vários períodos do dia. Na região metropolitana, a segunda-feira será de tempo aberto durante o dia, com aumento do calor. À noite podem ocorrer trovoadas isoladas. De terça em diante, os ventos costeiros trazem umidade, com períodos de chuva ao longo do dia. Produtor, o calor e o tempo seco no início da semana favorecem colheita, preparo de solo e manejo das lavouras. Aproveite o período para tratos culturais, como adubação, irrigação, controle de plantas daninhas e podas. Já na segunda metade da semana, a chuva aumenta a umidade do solo, o que pode beneficiar pastagens e culturas, mas exige atenção nas pulverizações. Mantenha a cobertura do solo para evitar erosão e ajuste o manejo da irrigação. Pecuarista, siga atento ao conforto térmico e à água disponível para o rebanho. O Espírito Santo ganhou mais uma variedade de banana e o produtor uma nova aliada, a ambrósia. Foram mais de 2 décadas de pesquisas para chegar a uma cultivar ainda mais produtiva e resistente, que pode facilmente ser usada em cultivos sustentáveis. Nossa equipe acompanhou o lançamento oficial e a distribuição de mudas da banana ambrósia em Alfredo Chaves. Uma das frutas mais versáteis da culinária brasileira, a queridinha dos capixabas. A região sul-litorânea é um dos principais polos produtivos dessa frutífera no estado. Corresponde a quase 50% da produção capixaba. O Espírito Santo tem mais de 29 mil hectares de banana plantada e um volume que chega a 422 mil toneladas da fruta ao ano. Toninho é produtor rural e atua nessa região, um conhecedor nato da terra e das técnicas de cultivo. Nos ensina um pouco sobre a dinâmica dos bananais. A bananeira ela é conduzida desse jeito, a mãe, filha e neta. A mãe já produziu, a filha está produzindo, daqui a pouco vem a neta para produzir. Quando sair a filha que já produziu, aí aqui a neta passa a ser a mãe, a filha, a neta e assim sucessivamente. O cultivo da banana está presente em 76 municípios capixabas e 79% dessa produção é de base familiar. Uma importância ímpar para o Espírito Santo, que se mantém como um dos maiores produtores de banana do Brasil, graças ao trabalho de pesquisa desenvolvido pelo Intaper. A bananicultura, ela é a terceira cultura mais importante a nível de estado, em área plantada, em renda e também no social, no emprego. E quando se trata da fruticultura, ela está em primeiro lugar, quer dizer, é a área mais plantada, a maior produtividade. Então, a banana ela tem uma importância social e econômica muito importante para o estado do Espírito Santo. Desde a década de 80, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural estuda a bananicultura. Já inseriu no mercado 3 variedades da banana: Vitória, Japira e Tropical. Agora chegou a vez da ambrósia, uma variedade de origem jamaicana que, ao ser inserida no banco de germoplasma, se adaptou bem às serras capixabas. No banco de germoplasma, a gente ficou observando as características da planta. Então, era uma planta que começava a prometer, ou seja, tinha futuro. A partir daí, foram feitos campos de produção, ou lavouras, né, com a cultivar e ver se ela, num conjunto, igual, por exemplo, uma lavoura igual a essa aqui, ela mantém as características ou não. Como a banana tem, mãe, filho e neto, tem o primeiro seguidor, o segundo seguidor, o terceiro seguidor, tem que ter vários anos para ver se ela vai realmente manter essas características. E ela foi mantendo. Então, a banana que, ao longo dessa pesquisa, mostrou essas características de qualidade, né? Repetindo constantemente, ou seja, não era o acaso, era realmente uma característica genética dessa planta. Foram 20 anos de pesquisa até que a cultivar ambrósia fosse comprovadamente aprovada para plantio e consumo. Os testes foram feitos em diferentes regiões, dentro e fora do estado, todos
com desempenho positivo para a produção. Os pesquisadores têm uma parceria grande com outras instituições de pesquisa, como a Embrapa, né, que é a empresa brasileira de pesquisa a nível nacional. Foi levado para Cruz das Almas, Bahia, e para a Embrapa, Amazonas. E também foi levada na região de São Paulo. E foi testada nesses ambientes diferentes, né, para ver como se comportava a nível de produção e também a nível de resistência às principais doenças, que são doenças importantes, né, como a cigatoca amarela, a cigatoca negra e o mal do Panamá. Produtividade, nós chegamos a uma produtividade média a nível produtor a 60 toneladas por hectare, é uma produtividade boa, comparado com a do outro grupo da nanica, né, banana d'água, e também com relação à comercialização. Teve uma boa aceitação no mercado de Vitória e no mercado do Rio de Janeiro. A propriedade do Toninho foi uma das áreas de cultivo experimental. Ela é uma cultivar boa de trabalhar porque ela é bastante produtiva e ela dispensa o uso de muitos agrotóxicos, né? Muito inseticida. Dispensa o uso desse fungicida, inseticida, essa carga de agrotóxico. Ela tem muita resistência, então você não é aquela planta sensível que você tem que estar aí toda hora pulverizando, tratando, entendeu? Você fazendo os tratos culturais, limpeza da toceira e adubação, não precisa mais outras coisas. Quando você vê a lavoura formada, aí você vê que ela está frondosa, bonita, entendeu? Bem verdinha, não tem folhas manchadas. Quando você vai colher o cacho, você vê que o pé está sadio ainda. É por aí que você imagina, você vê a diferença das outras. Considerando o espaçamento de 3 metros entre as plantas, cada hectare pode receber o plantio de 1.111 bananeiras. Com o desenvolvimento natural da planta, como uma família, a área pode chegar a 3.333 plantas, o que garante uma produção perene em todo o ano. Com o diferencial de ser resistente a doenças como cigatoca negra, cigatoca amarela e mal do Panamá. Nós sempre fazemos um paralelo, não é, com a cultivar tipo nanica Cavendish, Granine é a cultivar. Essa cultivar é a que você mais encontra aí como banana nanica. Então, fazendo uma comparação entre as duas, né, essa banana ela tem várias vantagens, né? Ela produz um cacho maior, mais pesado, então dá uma produção por área bem maior para o produtor, certo? E o fato dela ser resistente a doenças, no nosso caso aqui, a cigatoca amarela, que é uma doença que no inverno você vê as folhas da banana bem sequinhas, ela sendo resistente a essa doença, não precisa aplicar o fungicida e não há uma queda de produção do cacho formado no inverno, porque você precisa de folhas bonitas, saudáveis para nutrir o cacho. Se ocorre a doença, o cacho vai perder em valor, vai perder em peso, certo? Então, a vantagem da ambrósia reside, começa com a resistência à doença e termina com a boa qualidade, com a grande qualidade que ela tem para consumo. Quando a variedade não é resistente a doenças, os impactos são visíveis. Folhas secas e até a morte da planta são comuns. Essas características são perceptíveis no Banco Ativo de Germoplasma de Alfredo Chaves, onde algumas variedades foram atingidas pela cigatoca amarela e mal do Panamá. A resistência a variações climáticas é outro ponto positivo da ambrósia. Ela resiste mais ao encharcamento do solo e também resiste mais à seca. Então são aspectos importantes, que ela se adapta bem ao ambiente, né? E com relação a ventos, ela é uma banana de porte médio a alto. Quando vem um vento muito forte, todas as bananas quebram. Nós tivemos aqui um vento esses dias atrás, um bananal prata comum próximo, não quebrou quase todo, e aqui não quebrou nada. A sustentabilidade é um dos principais ganhos dessa nova variedade. O limite de resíduos é um indicador muito forte de exigência dos diversos países, especialmente da Europa, né, em que há uma importação muito grande de banana. Portanto, a gente tendo um material, né, em que nós vamos trabalhar em sistemas sustentáveis de produção, sistemas agroecológicos, através da agricultura orgânica e outros sistemas, a gente abre as portas de vez, né, para exportar as nossas bananas, digamos assim, para vários e vários países. A partir do lançamento oficial da Cultivar, mais de 33 produtores
vão poder testar a ambrósia em suas lavouras. Se você começa a produzir uma banana resistente à doença, que você usa menos agrotóxico, é muito bom para a gente, menos custo e para quem vai consumir também. É uma renovação de ânimo na gente. A gente sente que tem uma instituição que é parceira, que é companheira e que a gente pode contar com eles. Disponibilizar um material como esse, o Incaper faz o retorno para a sociedade no investimento que a sociedade fez, né, através dos tributos que a gente paga no dia a dia. Portanto, além de uma vitória da ciência e tecnologia, o Incaper hoje cumpre um dever ético. Por isso, os profissionais, pesquisadores, extensionistas do nosso Incaper estão de parabéns por essa tecnologia que não é só para nós capixabas, mas para o Brasil e para o mundo como um todo. Gente, por hoje é só, tá? Vou ficando por aqui. E para rever este programa, basta ir no YouTube da TV Espírito Santo. Aproveita, né, para curtir o canal, ativar o sininho das notificações e dar o seu joinha na edição de hoje. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima edição. Tchau!